Vamos dar início à nossa aula de hoje, 12 de junho de 2020. Nossa disciplina hoje é Ciências. Vamos estudar as páginas 456 a página 457, tá bom? Nossa aula hoje vai falar como os animais nascem e se desenvolvem, tá bom? Antes, vamos entender um pouco por que os animais precisam se reproduzir. Qual é a importância? Então, os animais precisam de se reproduzir, pois se isso não acontecer, a espécie não sobreviveria. Os animais mais velhos morreriam e não haveria novos animais, novos animais mais jovens para continuar a vida da espécie, ou seja, eles seriam extintos. Então, a importância disso, dessa reprodução, a importância desse nascer e desse desenvolvimento, é justamente para isso, para que os animais não sejam extintos. Igual ao ser humano, né? O ser humano precisa também se reproduzir, porque senão ele seria o quê? Extintos. Então, aqui tem o que é uma extinção, né? Já trabalhamos sobre isso, mas vamos relembrar. Então, o que seria essa extinção? É o desaparecimento de uma espécie quando ela não consegue se reproduzir como deveria. Então, se não há essa reprodução, vai acontecer o quê? Que os animais vão ser extintos, né? A extinção vai o quê? Desaparecer essa espécie. Aqui, no caso aqui nesse quadro que tem aqui, ó, mostra alguns animais que estão extintos. Aqui não foi eu trouxe aqui para vocês entenderem o que é a extinção, né? Mas aqui no caso, a maioria aqui dessa extinção aqui dos animais foi provocado pelo homem, né? O ser humano que caça, né? Mata os animais e eles estão deixando, né? Estão entrando em extinção. Tem poucas espécies. Tem espécies aqui que só tem uma, duas. Então, isso é o motivo, né? Dessa reprodução, a importância, tá bom? Vamos lá. Aqui vou trazer um videozinho para vocês, bem legal, vocês vão gostar, tá bom? Falando um pouquinho sobre essa reprodução, sobre esse desenvolvimento. Quando terminar, voltamos para dar sequência à nossa aula de hoje, tá bom, meus amores? De onde vem? A galinha do vizinho bota ovo amarelinho, bota um, bota dois, bota três, bota quatro. Kika, pega o ovo lá na galinha. Mãe, quantos ovos você precisa para fazer uma omelete? Com 2 ovos dá pra fazer uma omelete deliciosa, Kika. Ué, mas de onde veio o ovo? Da galinha que está aí na estante, Kika. Pega logo, filhinha. Ninguém entende as minhas perguntas. Eu entendo, Kika. Vou contar para você de onde eu vim. Eu saí de dentro da minha mãe. Muitas fêmeas de diversas espécies colocam ovos. Desses ovos nascem os seus filhotes. Eu, por exemplo, sou um ovo de galinha. Se minha mãe me chocar, nascerá um pintinho. O pintinho leva 21 dias para nascer. Durante este tempo, ele fica protegido pela casca do ovo. O pintinho se desenvolve da gema e se alimenta da clara. Quando já está grande, ele quebra a casca e sai do ovo. Oi, Kika! Mas eu também posso ser um alimento bem nutritivo que serve para fazer pratos deliciosos. Lá na granja tem um galinheiro cheio de galinhas, como minha mãe. Elas botam ovos, que são colhidos pelo menos 3 vezes por dia para servir de alimento para muitas pessoas, como você. Comigo foi assim. O pessoal da granja separou os ovos sujos e quebrados. Eles não serviam para comer. Os ovos bonitões e de boa qualidade, como eu, foram selecionados e retirados do galinheiro em caixas plásticas. Em seguida, eu tomei um banho de detergentes e desinfetantes especiais. A água era morninha. Esse banho serviu para eliminar os bichinhos que podiam estar na minha casca. Kika, traga logo este ovo e para de tagarelar sozinha. Ei, Psyu, mas como você chegou até aqui? Que eu saiba, os ovos não têm pernas. Eu fui embalado junto com os meus amigos em uma caixa novinha, feita de material reciclado.
Os ovos não devem ficar mais de 3 dias na granja para chegarem bem fresquinhos no supermercado. O transporte foi feito rapidinho. Eu viajei de caminhão. Quando cheguei ao supermercado, as caixas foram organizadas nas prateleiras. Cada caixa tem um tipo de ovo com um peso diferente. Tem o ovo tipo jumbo, o extra, o grande, o médio, o pequeno e o industrial. Eu sou do tipo grande e a sua mãe me comprou junto com a minha turma. Aí eu vim de carro até a sua casa e vou te alimentar com muito orgulho. Kika, a sua omelete está pronta. Que delícia! Um omelete feito do ovo que a galinha pôs lá na granja e foi selecionado, limpo e embalado e depois transportado para o supermercado e depois foi comprado pela minha mãezinha e veio de carro para minha cozinha e virou um omelete que agora derrete na minha boquinha. Nossa, Kikinha, de onde vem tanta sabedoria? Se eu contar, você não vai acreditar. Um apetitoso tchauzinho e até o programa que vem com mais um De Onde Vem! Voltamos, né, depois desse vídeo, né, que acabamos de assistir, falando justamente dessa reprodução, né? Como é que esse ovo, da onde é que vinha um ovo, né? Isso é curiosidade. Então, vou trazer aqui para vocês também essa reprodução aqui, tá bom? Então, quer dizer, o que é a reprodução? É o processo pelo qual os seres vivos dão origem a outro ser da mesma espécie. Então, aqui, ó, eu trouxe para vocês quem? Isso mesmo, o galo e a galinha, a reprodução, não é isso? Então, diz assim, para se reproduzir, geralmente é necessário que haja um macho, né? A união do macho com quem? Com a fêmea. O macho aqui, no caso, é quem? O galo. Então, vamos pegar o galo, junto com a galinha, né? Que vai ter a reprodução, que vai fecundar o quê? O ovo, né? E se o ovo vai dar origem ao quê? Ao descendente. Que descendente é esse? É o ser da mesma espécie. O ser da mesma espécie de quem? Da galinha, do galo, né? Com a galinha. Tá bom, meu amor? Então, para que haja essa reprodução, tem que ter a união do macho e da fêmea, como estudamos no começo, né? Para que esse animal não entre em extinção, para que ele não desapareça. Por isso é importante essa reprodução. Para que esses animais, eles tenham essa reprodução, né? E venha dar origem ao quê? A outros seres da mesma espécie, tá bom? No ser humano também tem que ter a mulher, a fêmea, né? O macho, o homem, para que haja o quê? A reprodução do novo ser, né? Da mesma espécie. Então, passa o mesmo processo, tá bom? E temos também aqui, ó, outras maneiras desse desenvolvimento desses animais nascerem. Olha só, temos os vivíparos, que se enquadram onde? Nos mamíferos, né? Que são o quê? Olha só, são os animais cujos filhotes se desenvolvem antes de nascer dentro da onde? Da barriga das mães, não é isso? O bebê fica envolvido em uma placenta que fornece os nutrientes necessários ao desenvolvimento. Ele fica ligado ao corpo da mãe pelo cordão umbilical, ó, aqui, ó. A mamãe, né, isso passa aqui com o bebezinho, 9 meses até ele nascer. Né? Então, esses seres aqui que estudamos, né, que são os animais que ficam na barriga da mãe, são os mamíferos, e se enquadram onde? Nos vivíparos, né? Justamente por isso. E temos os ovíparos também, que são as aves, que são justamente aqueles animais cujos filhotes se desenvolvem em ovos antes de nascer, né? E os ovos contêm todos os nutrientes de que os filhotes precisam para se desenvolver. Por isso, a mamãe põe seus ovos em um lugar onde a temperatura, a iluminação e a proteção externa colaborarão, olha, para o desenvolvimento do filhote. Então, esses aqui são os ovíparos, os animais que desenvolvem fora da barriga da mãe no ovo, tá bom? Aqui temos outro tipo também, que é os animais que sofrem, né, metamorfose. O exemplo que eu trouxe foi o do sapo. Bom, justamente isso aí, ó. Primeiramente, nasce pequenas larvas, aqui, ó.
aqui, tá vendo aqui? Esses aqui são os ovos, né? No caso, depois vem as larvas aqui, ó, que são chamadas de quê? Girino, né? O girino, tá vendo? Essas larvas possuem brônquias e cauda, aqui, ó. As larvas para cá, os ovos, aqui, o girino, depois ele vai passar para cá, ó. Já tá com as brônquias, e tem os membros superior, não vai ter o inferior ainda. Depois, apresenta as pernas, aqui, ó. Tá vendo? O desaparecimento das brônquias, as brônquias vão sumindo. Ele vai vir o que? Aparecer o que neles? Os pulmões, é isso? Que eles vão estar agora na terra, né? Isso. Essa cauda aqui, ó, ela regride, ó. E o animal passa o que? Apresentar o que? Ser aspecto adulto. Aqui ele já tem o pulmão, porque ele vivia na água, né? Tinha as brônquias, né? Para respirar. E depois que ele vai chegando nessa fase adulta, ele vai desenvolvendo o que? Os pulmões, tá bom? Então, isso aqui é uma metamorfose que o sapo sofre, tá bom, meu amor? Aqui no livro de vocês, fala justamente sobre isso que a gente acabamos de estudar, né? Que os animais, como todos os seres vivos, têm a capacidade de se reproduzir. Isto é, podem dar origem ao ser da mesma espécie. E que para que eles possam reproduzir, tem que ter o quê? O macho e a fêmea, não é isso? Ó? Exemplo de vocês aqui tem um leão, a leoa e o filhote. Lá foi a gente deu o exemplo do quê? Da galinha, não foi? Do galo? Muitos animais, como as aves e a maioria dos répteis, não é isso? Nasce de ovos colocados pela fêmea. Tá vendo? Ó? Os ovos, aqui temos o avestruz e temos o filhote do avestruz aqui depois. Outros animais, como os seres humanos, os cachorros, o gato, o boi, se desenvolvem aonde? A gente acabou de ver? Na barriga da mamãe, não é isso? Ficam lá na barriga da mamãe até nascer. E que no livro de vocês ainda diz assim, ó, ao longo dos seus desenvolvimentos, os animais sofrem modificações. Então, aqui tem um exemplo dessa modificação com o quê? Com esse ser aqui, ó, que ele vai ficando o quê? Vai se modificando o pintinho. Ele nasceu o pintinho na casca, ó, pequenininho, depois foi ficando maior, né? Chegou na fase adolescente e a fase adulta. Então, isso aqui é o quê? É o crescimento, né? E vai se modificando e tornando um animal adulto. E do mesmo jeito ocorre com os seres humanos também. Aqui na página seguinte traz outra metamorfose. Aqui no livro de vocês, no caso, é a borboleta, que sofreu a mesma metamorfose lá, ó, do sapo, não era isso? Ó, o ovo. Depois veio o quê? A larva, que é quem? A largata. Depois, a largata se envolve nessa folha, transformando essa folha em quê? Um casulo. Depois ela vai nascer, né? Vai saindo, ó, do casulo aqui. E depois ela vai ficar adulta, vai se transformar o quê? Em uma linda borboleta. Tá vendo? Se você vir essa metamorfose linda aqui da borboleta, né? Isso, ó. Quem diria que um ovinho desse aqui e uma larva dessa em uma largata ia se transformar numa linda borboleta, não é mesmo? Então, aqui já temos o nosso exercício. Aqui o 1 já, ó. Todos os animais nascem da mesma maneira? Vocês acham que todos os animais nascem da mesma maneira? Se sim, vão dizer aqui. Se não, vão dizer por quê, tá bom? 2. Você já viu algum bicho nascer? Qual? Conte aos colegas. Estou aqui esperando, viu? Curiosa para saber se vocês já viram, algum animal nascer. Eu quero saber que animal foi esse, tá bom? O 3. Observa as fotos e escreva o nome de cada animal na coluna correspondente. Então, temos aqui um coelho, um pintinho, uma tartaruga, um elefante. E tem aqui duas colunas. A primeira coluna nasce de ovo. A segunda coluna nasce da barriga da mãe. Então, o animal que nasce do ovo, vocês vão escrever o nome deles aqui. E os animais que nascem da barriga da mãe, vocês vão escrever aqui, tá bom, meus amores? A nossa atividade de hoje foi essa. Qualquer dúvida é só chamar. Beijinho e até já.